Hoje é a lição de número 2. É isso aí. Semana passada nós fizemos uma introdução, né? Introdução sobre o que é, né, uma interpretação bíblica, né? Nós estudamos acerca de exegese e hermenêutica, né? Os irmãos que estavam aqui lembram, né? Os que acompanharam a casa também. Então nós tivemos uma pequena introdução, né? Entendendo o que é exegese e hermenêutica. O que é exegese? Os irmãos lembram? Quem estava aí? O que é exegese, Ivande? Isso. É. E a hermenêutica, né, que também é a interpretação, né? Igual a irmã falou, a exegese é mais o estudo, né, a tradução, como foi escrito os livros, e a hermenêutica vem mais do lado da interpretação, né? Porque não adianta nada nós termos uma boa exegese, né, uma boa leitura, uma boa tradução, um bom texto e não saber interpretar também, né, não ter a hermenêutica. Então nós estudamos sobre isso, fizemos essa pequena introdução e hoje nós falaremos um pouco sobre os princípios fundamentais, como está aí na sua, no seu estudo aí, né, na sua lição. Princípios fundamentais, né? Então o que são princípios fundamentais? São valores, né, permanentes, ou seja, são valores que todo mundo aqui tem princípios, né? Todo mundo tem um princípio talvez inegociável, um princípio permanente que nunca vai mudar, né? Talvez você tenha um princípio na sua vida que se alguém chegar e falar assim, olha só, eu te dou tanto para você mudar isso, você vai falar, não, isso aí eu não negocio, né? Isso aí eu não mudo. Ah, não, mas você fazer isso aqui eu vou te beneficiar por isso? Não. Ah, se você trair sua esposa? Não, esse é um princípio na minha vida. Eu não traio minha esposa. Ah, se eu trair meu marido? Não, isso é um princípio na minha vida. Ah, se você roubar o seu empregador? Não, isso é um princípio na minha vida. Isso eu não mudo de forma nenhuma, né? E nós temos um Deus que trabalha com princípios. Nós temos que entender isso. Deus trabalha com princípios imutáveis, com valores imutáveis que não mudam. E nós precisamos sermos dessa forma, entendermos isso. Então hoje nós vamos ver acerca dos princípios fundamentais para um bom estudo bíblico, para uma boa interpretação bíblica. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. E realmente nós precisamos termos princípios inegociáveis. Porque o que mais tem hoje são pessoas negociando seus princípios, né? Pessoas que estão, de certa forma, os princípios, né, que ela tinha na vida começam a mudar através, né, de ideias, através de pessoas que vão chegando e vão mudando a cabeça. E isso é muito fácil nós entrarmos nisso, né? Hoje nós temos um princípio, mas dependendo de com quem nós começarmos a andar, de pessoas ao nosso redor, elas vão tentar mudar os nossos princípios, né? E o que nós mais vemos hoje na igreja é isso, são pessoas tentando mudar os princípios da igreja, os valores de Deus. A sociedade hoje está dessa forma, querendo destruir a família, né? Que é um princípio de Deus. Família é um princípio e um valor de Deus. E hoje o que nós mais vemos são as mídias, né? A televisão, atacando justamente o quê? Família. O casamento. Você quer uma coisa mais atacada hoje, diz, do que casamento? Né? Do que um relacionamento? Ah, não, você vai ter só uma pessoa, tantas pessoas no mundo. Você vai ser fiel ao seu cônjuge. Você vai ser fiel à sua esposa. Você vai ser fiel ao seu marido. Tantas pessoas no mundo para você conhecer. E é isso, hoje no mundo isso está normal. Vamos dizer, para o mundo, hoje não é mais normal você ser casado. Hoje o normal é você ter várias pessoas. Se relacionar com várias pessoas. Mas nós sabemos que o princípio bíblico, o princípio de Deus não é esse. É o homem se unirá, a sua mulher, eles serão uma só carne. E é um princípio imutável. E como diz aí, princípios são valores permanentes que atuam como balizadores em qualquer tempo ou época e auxiliam o intérprete que precisará ser rigoroso. Quem tiver com a caneta aí, esse primeiro ponto para anotar aí é rigoroso,
consigo mesmo e com quem quer que seja, no que tange a busca por uma correta interpretação das Escrituras. Existem vários aspectos a ser considerados, contudo, para este momento, nos concentraremos nos fundamentos mais importantes. Então, como eu disse, princípio é algo muito importante que não muda. Então, por isso que nós precisamos entendermos os princípios fundamentais da interpretação bíblica, para que nós não venhamos fazer uma correta leitura, uma correta interpretação dos fatos. E se nós não tivermos esses princípios bem alinhados, bem entendidos em nossa cabeça, talvez nós vamos fazer uma bagunça com a Bíblia. E é o que muitas pessoas estão fazendo, é uma bagunça tremenda com a palavra de Deus por faltar princípios fundamentais e por não entender realmente a fundo o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, o primeiro princípio que nós vamos tratar, então como dissemos, princípios são valores permanentes, são valores inegociáveis, e todos nós temos princípios nas nossas vidas. Então nós vamos estudar sobre os princípios que Deus estabeleceu para uma boa leitura bíblica, para uma boa interpretação bíblica. E o primeiro princípio fundamental que nós encontramos é pedir constantemente a orientação divina. Meu irmão, isso aqui é o princípio fundamental. Não tem como eu ler a Bíblia sem a orientação divina. Sem a orientação daquele que é o dono da Bíblia, aquele que criou a Bíblia, aquele que escreveu através, lógico, de outros homens, né, mas que deu a iluminação para esses homens escrever. Ou seja, sem orientação divina, eu nunca vou entender a Bíblia. Nunca vou entender a Bíblia. E o primeiro ponto que ele coloca aí é sim, é simples assim. Mas, né, porque parece ser simples, mas com certeza muitas vezes ignorado. Jesus disse que o Espírito Santo, anotem aí, Espírito Santo, nos revelaria toda a verdade. Lá em João 16:13 diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a primeira coisa, sem o Espírito Santo, eu nunca vou entender nada da Bíblia. Se eu não for guiado do Espírito Santo, que ele que revela a verdade bíblica em minha vida. Não sei vocês, mas eu falo como experiência própria. Eu lembro que antes realmente da conversão genuína, eu sou criado na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Nova Londrina. Sempre fui criado, mas porém eu li a Bíblia, nunca tinha tido uma conversão genuína realmente. Né? Participava ali das programações da igreja, de crianças, depois adolescentes, mas nunca tinha realmente tido uma conversão genuína. E eu lembro que eu li a Bíblia e não fazia nenhum sentido para mim. Né, o adolescente ali, né, cheio de paixões mundanas, né, quando você começa a frequentar lugares, escolas, né, futebol, e tem muitas pessoas ali, né, que vão te levar para outros lugares. E quando eu abri a Bíblia, aquilo ali nada fazia sentido. Né, não tinha uma orientação do Espírito Santo. Não sei vocês, mas muitas vezes palavras, ou uma passagem que você lia antes não fazia nenhum sentido. Aí depois que você se converte, aquilo ali parece que enche os seus olhos, né? Você fala assim, meu pai, como que eu nunca vi isso aqui? Como eu nunca tinha entendido isso aqui? Eu lia, relia, mas nunca tinha tido essa compreensão. Mas por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo, sendo seu auxiliador, como diz aqui, ó, ele vos conduzirá a toda a verdade, ou seja, ele nos revelará toda a verdade. E como que eu vou ter esse Espírito Santo? Agindo dessa forma em minha vida, trabalhando dessa forma em minha vida, através da oração. A oração. Então, aí o próximo ponto é: a oração é a chave que abre as portas do entendimento. Com ela, vivemos experiências extraordinárias e lograremos êxito na compreensão das Escrituras. É bem verdade que existem textos simples e não demandam muito esforço para se compreender, mas existem textos difíceis e é preciso clamar pela direção do Espírito Santo, a fim de que ele nos guie a toda a verdade. Olha só. Então, para mim ter a orientação do Espírito Santo, vai ser necessário a oração. Sem oração, como que eu vou ter o agir do Espírito Santo em minha vida? Como que eu vou compreender as verdades bíblicas se eu não tiver oração, joelho no chão? Então, para nós termos o Espírito Santo nos revelando toda a verdade, é necessário, primeiro ponto, oração. E quando nós nos rendermos em oração a Deus, Ele nos revelará através do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador,
toda a verdade bíblica. Então, nós temos que entender que oração e leitura bíblica são coisas que andam juntas. Tem gente, né, que fala assim, não, mas eu leio a Bíblia, mas não sou muito chegado à oração. Ou eu sou chegado mais à oração, mas a leitura bíblica, não gosto de ler não, eu prefiro ficar lá orando. Alguém já viu alguém assim ou não? Alguém fala isso? Eu gosto mais de ler a Bíblia, mas a oração não é comigo não. Ou eu gosto de orar, mas não gosto de ler a Bíblia. Não tem como fazer isso. Esses são princípios que andam juntos, eles não andam separados. Não tem como. Porque a pessoa fala assim, mas eu estou lendo a Bíblia, mas não estou orando. Então você não vai ter compreensão da Bíblia, se você não orar para o Espírito Santo te revelar. Não, mas eu estou orando bastante, mas não estou lendo a Bíblia. Então como você vai entender o que você está orando? Porque a oração que nós temos é bíblica. A oração que nós devemos fazer está na Bíblia, não é o que eu acho que eu devo orar, é como Deus quer que eu ore. É isso que nós temos que compreender. Então, o primeiro ponto é pedir constantemente a oração divina através da oração. Então, antes de eu ler a minha Bíblia, eu devo orar. O segundo ponto é abordar todas as passagens com humildade. Passagens conhecidas podem surpreender. Às vezes olhamos para alguns textos com certa convicção de que já sabemos tudo sobre ele. Né? Tem textos que a gente olha e fala assim, não vou nem estudar isso aí não, isso aí eu já sei tudo. Né? Talvez um texto muito conhecido, né? Como Salmos 23, né? Como João, que né? Tem vários versículos conhecidos. Então você fala assim, para que eu vou estudar isso aí? Isso aí eu já sei tudo. Isto pode incorrer no erro de subestimar essas passagens, né? A gente fala assim, não precisa estudar, não, já sei tudo. Então nós estamos subestimando essas passagens. E o que pode ocasionar pelo menos duas consequências negativas nós fazermos isso. Dentre elas estão deixar de extrair ensinamentos novos e interpretar de modo simplório grandes verdades eternas. Porque, meus irmãos, talvez nós vemos essas passagens conhecidas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós falamos isso aí, eu já conheço, né, de cor e salteado, como dizem, né? E nós achamos que não tem mais nada para passar para nós esses textos. Isso é mentira, porque nós temos que deixar a Bíblia nos dar ensinamentos novos. Não é que a passagem muda, mas talvez a sua vida muda. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, que se você pegar esses textos e ler e reler, você vai ver que ele vai trazer um ensinamento novo para a sua vida. Ele vai trazer algo novo para você. Então, não posso falar assim, não, aquilo lá que está escrito lá nunca vai mudar para mim. Está escrito aquilo lá, deixa aquilo lá. Não, e nós estamos ignorando que a Bíblia, ela pode trazer grandes verdades nos dias de hoje também. Mesmo que foi escrita 2.000, 3.000 anos atrás, ela ainda é viva nos dias de hoje. E a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Né, Billy Graham diz isso aí. O jornal que nós vamos ler amanhã, as notícias que nós vamos ler amanhã, a Bíblia ela é mais atualizada do que isso. Ou seja, eu posso ler a Bíblia 100 vezes. Na hora que eu cheguei ali na 101 vez, ela vai ter coisas ainda para me ensinar novas. Vai ter ou não vai ter, pastor? Eu posso ler 50 vezes a Bíblia. Quando eu for ler pelas 51 vezes, ela vai falar algo novo para mim. Ela vai ter algo novo para nós. Porque ela se renova dia após dia, a palavra do Senhor. Ela se renova em nossas vidas. E se nós não nos atentarmos para isso aqui, que nós estamos falando, nós podemos ignorar alguns fatos e elementos, e que nós vemos muito, igual aqui nós vamos ter exemplo de duas passagens, que passagens famosas são as mais distorcidas. Vocês sabiam? Essas passagens mais famosas que eu estou falando aí, o Senhor meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele fortaleza, são as mais distorcidas. Essas são as mais distorcidas. Essas que nós achamos que não tem que ter, que nós não temos que ler e reler, que nós temos que estudar profundamente, são as mais distorcidas pelo povo. Pelo povo de Deus também, pelo povo lá fora, porque nós vemos muitos ímpios usando essas palavras conhecidas, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Eles falam isso de uma forma errada, de interpretação errada. Né? Buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas vão ser me acrescentadas, eu vou ter tudo. Deus já me deu tudo, a graça dele já, né, já fez tudo por mim na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Porque
Porque o Senhor amou o mundo, né, de tal maneira para que todos, então, não, todos vão ser salvos, né? Todos vão ser salvos, porque Ele amou o mundo, Ele se entregou pelo mundo, então não precisa fazer mais nada. Então nós vemos que esses textos mais conhecidos são os mais distorcidos, e é justamente eles que nós temos que nos atentarmos. E muitas vezes nós não nos atentamos para eles. E o famoso texto de Mateus 6,33, ele exemplifica bem o que é ignorar fatos elementares do texto. Quando Jesus diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um texto muito conhecido por todos, né? Buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Mas o que é tudo? Aí a pessoa acha que é o quê? Fama, poder, riqueza. Mas só que olha só, vamos nos atentar agora à exegese do texto, justamente, né, que a irmã falou. Como foi escrito o texto? E o texto, ele não afirmou que todas as coisas, pode anotar aí, as coisas vos serão acrescentadas, mas sim que essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele diz assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas têm essas coisas. Não é todas as coisas, é todas essas coisas. Essas o quê? E é justamente isso que é a interpretação bíblica. O que é exegese, o que é hermenêutica, o que é interpretar. Então não é todas as coisas, é todas essas coisas. Ou seja, agora nós vamos buscar o contexto da passagem. Não adianta eu só ler isso aqui, eu tenho que ver o contexto. Eu estou vendo que ele está falando de algo, mas do que ele está falando? Eu vou ter que buscar. Esse é o exercício de interpretação e de estudo bíblico. É eu buscar o que está sendo dito. E o que são todas essas coisas? Então, ele se refere ao comer, beber e vestir. Ele está dizendo isso. Então, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, ele vai dizer, né, a palavra vai dizer, olha só, se nem um pássaro, né, não planta, ou se nem os animais, e Deus veste eles, né, dá o alimento para eles, que dirá nós, né, que somos filhos de Deus. Então, nós não temos que nos preocupar com o que comer, né, com o que vestir, porque Deus nos dará todas essas coisas. Daí ele diz, mas buscar então primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O comer, o beber e o vestir. Mas só que o povo traz para um âmbito mais, né, não, então, nossa, vai ser me acrescentado uma mansão, um carro do ano. E muitas pessoas, né, nós vemos pessoas fazendo loucuras realmente. E eu já vi isso aí. Pessoas indo lá, comprando o que não pode, né, fazendo contas que não pode, falando, não, mas Deus vai, todas as coisas são acrescentadas, estou buscando o reino de Deus, eu vou fazer contas, eu vou fazer isso, porque a palavra dele diz, se eu buscar ele, tudo vai ser me acrescentado, todas as coisas, porque interpreta de forma errada. E outro texto também, que eu falei aqui já, né, é quando Paulo afirma, né, que tudo posso naquele que me fortalece, né, e assim como Paulo não afirmou que posso todas as coisas naquele que o fortalece, referindo-se a qualquer coisa. Né, muita gente fala, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse qualquer coisa. Não, tudo posso em Jesus, né? Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou levar minha vida de qualquer forma, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E ter tudo o que quer não é o que o Paulo está dizendo ali, que seriam mansões, iates, luxo, como muitos acham. Mas o apóstolo estava dizendo que naquele que o fortalece, ele pode suportar e viver em toda e qualquer circunstância, sejam boas ou ruins, tristes ou alegres, no muito ou no pouco. Basta ler o contexto considerando Filipenses. Vamos abrir nossa Bíblia, Filipenses 4, do 10 ao 13. E realmente, essa palavra aqui é muito usada, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, que então, o versículo 13 diz o quê? Isso, outra versão. Quem tiver. Tem alguma outra?
Tem alguma outra versão ou só essas mesmo? Só essas, né? Então, olha só, tudo, na minha diz, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, se eu pegar só o versículo 13, vamos pegar só o versículo 13 primeiro? Eu faço o que eu quiser com ele, não é verdade? Eu posso chegar aqui na igreja, né, como muitas pessoas fazem, como muitos pregadores fazem, pegam um versículo lá isolado, e versículo isolado é pretexto para heresia. Nós sabemos disso. Que texto sem contexto é base e princípio para a heresia. Então, se eu pego só o versículo 13, eu posso chegar aqui e falar assim, olha só, meu irmão, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Olha só, amanhã você vai poder ir lá e comprar uma casa nova. Você pode ir, ele vai te fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia está dizendo isso. Se você não fizer isso, então você está indo contra Deus, contra a palavra de Deus. Eu posso distorcer esse texto, fazer a exegese, como eu já disse. A exegese é a interpretação fiel, né? Ou melhor, a tradução fiel, a escrita fiel, mas só que eu também posso fazer a exegese, que é a distorção dos fatos, a distorção do texto. E eu posso pegar esses textos isolados, eu posso pegar esse texto, mas buscar primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, e falar, olha só, meus irmãos, se você buscar primeiro o reino de Deus, vai acrescentar tudo em sua vida. Você pode ficar tranquilo, se eu não pegar o contexto, eu não vou entender do que Jesus está dizendo, que é o comer, o beber e o vestir, não, eu vou achar que é tudo. Que eu posso fazer contas do jeito que eu quiser, que eu posso comprar o que eu quiser. Porque se eu buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas, mas não é isso que está dizendo. Mesma coisa nesse contexto aqui. Aí se eu leio só o 13 isolado, eu faço o que eu quiser com ele. Eu faço o que eu quiser, eu distorço ele. Eu pego e coloco na cabeça, talvez, de pessoas que estão chegando, novos na fé, pessoas ainda que não têm um conhecimento, não têm um panorama bíblico ainda, e vou colocar de forma errônea na cabeça deles esse texto. E, meu irmão, para você tirar da cabeça de uma pessoa que já colocou uma interpretação, é difícil, hein? Já tentou tirar algo, uma interpretação da pessoa que ela tinha anos? Alguém já tentou aqui? Eu já entrei em muito debate, que hoje eu não perco mais tempo, não, mas pode falar. Exato. Exatamente. Não. Aham. Exatamente. E não compensa, igual eu falei pro meu irmão, já entrei em muita briga, não compensa entrar mais nessas brigas. Porque é igualzinho a irmã falou aí, foi o que nós lemos. Se o Espírito Santo não revelar, você acha que nós vamos revelar? Se o Espírito Santo não revelar para essa pessoa, você acha que eu, a irmã, o Jason, né, o velhinho, o pastor vai revelar alguma coisa? O velhinho não, desculpa, tá? É que é mais íntimo, né? Nós somos bem íntimos, amigos. Aí você acha que vai revelar alguma coisa? Não vai. Se o Espírito Santo da verdade não revelar, meu irmão, não adianta. Sabe o que você faz? Oração. Como nós falamos, é somente através da oração que o Espírito Santo vai revelar. É melhor você orar do que você debater com essa pessoa. É melhor você colocar nas mãos de Deus do que você tentar com as suas mãos transformar a vida dessa pessoa. Coloque seu joelho em oração que você vai ver o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo age. E Deus ouve as nossas orações. Talvez não vai ser na hora que a gente quer, né? Porque Deus, Ele sabe, tem um plano perfeito para tudo. Talvez vai demorar 10, 20, 30 anos, talvez você nem vai ver. Assim como Abraão, né, o pai da promessa, assim como Moisés tinha uma promessa também, não viram, mas só que vai se cumprir. Ore, que Deus vai tocar, o Espírito Santo vai transformar. Eu também lá, né, tenho familiares, da parte de pai principalmente, nenhum ali é convertido. O Jason também, né, tem experiência com familiares. Compensa ficar debatendo, Jason, com eles? Eles vão querer ouvir alguma coisa? Né, eu e o Jason, né, conversa muito sobre isso. Se eu chegar lá no meio do churrasco deles, rapaz, falar alguma coisa, vai rir da minha cara, vai ficar zombando de mim.
Vai falar assim, ixi, isso aí é um bobo, vamos dizer assim, isso é um bobo. E é justamente o que acontece. É lunático, né? É fanático e tal, religioso. Não compensa entrar nesses debates. Melhor orar, colocar o joelho no chão. E Deus, o Espírito Santo, se bem aprouver, no momento certo, Ele fará a obra. Não é nós. E isso liberta a gente também de muitas brigas, né? De entrar em discussões que não precisam, que não é necessário. Porque a Bíblia é clara que diz que quem revela é o Espírito Santo, não é nós. Então a nossa função é orar. Orar para que Deus, para que o Espírito Santo haja e transforme a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, das pessoas que trabalham conosco. Para que Deus também nos use. Se nós começarmos a orar, o Espírito Santo vai agir até em nós de forma sábia, né, de forma, não pelas nossas forças, né, com intrepidez, querendo socar a goela abaixo, a verdade. Não, Ele vai nos usar de uma forma que a pessoa vai compreender também. Assim como Deus já usou várias pessoas, né, para chegar e dar uma palavra para você e você viu que aquilo era da parte de Deus. Deus vai usar da forma que bem aprouver, da forma que Ele quiser. Então, como eu falei, se eu pegar só o versículo 13, nós fazemos o que quiser com ele, nós distorce. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa. Eu posso andar de qualquer forma, né, diante de Deus. Eu posso bagunçar, eu posso fazer o que eu quero. Então, a gente faz o que quiser. Mas se eu pego o contexto, vamos ler o versículo 10. Olha só o que Paulo vai dizer. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele falando à igreja de Filipos, né, aos filipenses. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Então aqui nós vamos pegando essas passagens, né, esses panos de fundo, e a gente tem que ir se atentando para eles. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, aqui nós já vamos começando a entender o que Paulo vai dizer no versículo 13. Então isso é muito importante. Nós vamos pegar o contexto, vamos voltar uns versículos atrás, vamos voltar nem que seja capítulos atrás, mas vamos entender o que Paulo está dizendo no versículo 13, que é o mais conhecido. E o versículo 12 vai contextualizar, vai trazer para nós o que Paulo vai dizer no versículo 13. E olha só o que ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso ter ou não ter, mas eu tudo posso nele. Olha só como já mudou a visão. Olha só como mudou a interpretação bíblica aqui. Tudo posso. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é dormir na rua, eu sei o que é dormir numa cama confortável. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele mandar eu amanhã para as nações, eu vou. Se Ele mandar eu amanhã ficar em casa, eu vou. Se Ele mandar eu amanhã para qualquer lugar do mundo, eu vou, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é bens materiais que ele está falando aqui, não, né? Eu posso ter mansões, eu posso ter jato, eu posso ter iates, eu posso ter barcos, eu posso ter riquezas em abundância. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome amanhã. Hoje eu tenho um pão na minha casa, mas se eu passar amanhã, eu vou estar contente. Olha só o que ele diz. Digo isso não porque esteja tendo necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar passando necessidade também, mas eu vou estar contente porque eu sei quem me fortalece. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha só você voltar um versículo, você já vai entender melhor o contexto. Não precisa nem ir muito longe, não. Só voltar um versículo, a pessoa já vai entender do que Paulo está dizendo. Pode ler. Tá. Exatamente. Posso tudo, né? Passar necessidade, como passar fome, passar frio, o calor, qualquer situação, qualquer necessidade eu posso passar, porque eu sei quem me fortalece.
Que a videira, né, depois vai falar. Todavia eu me alegrarei. Exatamente, é verdade. Então, os sofrimentos nós podemos passar, nós temos que nos alegrar. A doença, se nós passarmos, nós temos que nos alegrar. Tudo posso em Cristo, tudo posso em Deus. Se eu pegar esse Covid, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos desesperarmos? Vamos nos desesperarmos, vamos entrar em loucura, em pânico, falar, cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus que, né, tem tantas promessas? Tudo eu podia nele, né, e agora eu peguei essa doença. Não, eu tudo posso. Posso pegar isso. Pode acontecer qualquer coisa, eu posso entrar, perder tudo que eu tenho, a minha casa, o meu carro. Eu ainda assim darei glórias ao meu Senhor. O auxílio e Deus meu, né? E o terceiro ponto é observar com redobrada atenção o texto, seu contexto e pano de fundo de passagem, né? Assim como nós fizemos agora, né? Olhamos o pano de fundo que vinha atrás, aquilo que estava escrito. Segundo Gusso, Antônio Renato Gusso, ele foi meu professor quando eu fazia teologia, um homem muito sábio, e ele que fez esse estudo. E segundo ele fala que a falta de atenção é um dos principais fatores que levam à má interpretação bíblica no meio do povo de Deus. Olha só, a falta de atenção quando nós vamos ler. Quando você vai ler a sua Bíblia, como que você está? Fala para mim. Está aquela correria na sua casa, é filho gritando, é vizinho com som alto, é você com o celular do lado ali, chegando aqui as mensagens, pi, pi, pi. Como que você está lendo a Bíblia? Ou você está separando um lugar calmo, tranquilo, onde não haverá barulho, onde realmente você vai se conectar com a palavra de Deus, com Deus. Tudo isso faz diferença também na nossa leitura bíblica. E a falta de atenção, tudo isso rouba a nossa atenção. Muitas coisas, né? Nós poderíamos citar muito mais. Roubam a nossa atenção, e isso faz também nós termos uma interpretação bíblica errônea. E neste caso é preciso conferir a acurada concentração ao texto e todos os aspectos a ele relacionados. Há muitas possibilidades de recursos ao se empreender a tarefa de análise, passando desde as questões mais elementares, como definir o parágrafo, anote aí, o parágrafo textual, para quem está anotando. Como definir o parágrafo textual. Identificar e estudar as palavras-chave, olha aí, palavras-chave. Até as questões mais amplas como o contexto situacional do enredo bíblico. Isto é, contexto histórico, né? Lembra que nós falamos sobre isso semana passada. Contexto histórico, político, econômico, social, tudo isso, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que buscar. Né? Que nem eu disse, porque muitas vezes tem costumes daquela época que não é aplicado nos costumes de hoje. Né? Como nós vemos ainda religiões, né? Pessoas religiosos usando ainda véu para orar, né? Ou homens que falam que só podem andar de terno e gravata, né? Muitas igrejas que ainda tem muitos costumes, né? Que nós vemos que parte muito para o lado religioso, né? Muito mais de religiosidade do que realmente uma lei bíblica. Muito mais, né, coisas do homem do que realmente uma lei bíblica. Então nós temos que conferir um texto bíblico através do histórico, né, da história daquele povo. Quais eram os costumes da época para nós não queremos aplicar aqui, né, aqui na nossa época. Né, que nem nós vemos na época, tinha a circuncisão, tinham várias coisas, vários costumes daquela época que nós não vamos aplicar nunca para os nossos costumes. Né? Então nós temos que também olharmos para isso, e isso vai fazer a diferença na nossa interpretação bíblica. Dentre outras informações, quem está anotando, informações que em alguns casos podem até ser consideradas periféricas, mas que darão significativa contribuição ao trabalho que se desenvolva até alcançar uma interpretação final. Uma interpretação final. Eu gosto desse aqui, ó, identificar e estudar as palavras-chave. Né? Geralmente, né, temos muitas palavras-chave. Um exemplo, aqui é tudo posso, naquele me fortalece. Qual que é a palavra-chave aqui? Tudo posso. Então, qual que é essa palavra-chave? O que ela está dizendo? Né? E também aqui, né, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas
essas coisas você não acrescentar. Ou seja, o que é todas essas coisas? Essas palavras que vão fazer realmente a diferença, que fazem mudar o texto, né? Que muitas pessoas distorcem nessas palavrinhas-chave. Então nós temos que nos atentarmos muito para essas palavras, porque pequenas palavras fazem toda a diferença. Então nós temos que buscar, identificar e estudar as palavras-chave até questões mais amplas, né? Como eu disse. E principalmente essas palavras-chave às vezes são as que fazem mudar realmente o contexto ali. Nós temos que tomar tudo posso naquele livro, tudo posso o quê? Qual que é essa palavra-chave? O que ela está querendo dizer para mim? Eu posso todas essas coisas. Tem alguma coisa que eu posso todas as coisas? Ou essas coisas? E quando eu busco essas coisas, aí eu vou ver qual que são essas coisas, aí eu vou poder, né, eu posso ficar tranquilo que Deus ele vai me dar o que comer, beber e vestir. Então todas essas coisas são o quê? Comer, beber e vestir. E para nós encerrarmos, exatamente, verdade. Exatamente. Não tem nada, exatamente, né? Porque a gente falou, igual eu falei, se a gente pegar só esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, a gente fala o que quiser, a gente pode distorcer de dezenas, centenas de formas. Exegese, exatamente. Aí a pessoa vai. E para você, que nem eu falei, isso aqui não é nem somente no âmbito, né, de igreja ou de Bíblia, não. Mas nós temos um professor, ele sabe que você ensinar é muito mais fácil. Né? Você falar com a criança, ou seja, para quem for, você colocar uma coisa na cabeça, agora vai tirar essa coisa da cabeça dela para você ver. Você reensinar é muito mais difícil. Então, se a pessoa aprendeu dessa forma, vai tentar, igual a irmã falou ali, vai tentar tirar aquilo da cabeça da pessoa. Então, é por isso que é muito importante nós já aprendermos da forma correta. Né? Quando fala, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, da forma correta. Porque se você ensinar de uma forma errada, vai tirar depois aquilo. Né? Ensine um mau costume para a criança, vai tirar aquilo dela depois. Então, é que nem eu falei, você tirar um ensino é muito mais difícil. Então, por isso que é muito importante nós lermos e ensinarmos, também aprendermos de forma correta. Eu tive muita dificuldade, eu lembro também de vários textos que eu interpretava de uma forma, até entender aquilo, né? E várias passagens nós vemos hoje, igrejas debatendo, né? Teólogos debatendo, porque tem coisas que é muito difícil de entender. Tem coisas que para nós, realmente, depois reaprender, vai ser difícil. Uma coisa que nós já aprendeu de um jeito, né? Aí vem outra pessoa falando, não, mas não é assim, meu irmão. É assim, assim, assado. Então vai ser muito mais difícil. Então, por isso que é importante nós já tentarmos, ao máximo, ter uma interpretação fiel, segura, né? Do que depois nós temos que reaprender tudo de novo. E para encerrar, não interpretar passagens figuradas como literais e vice-versa. Isso aqui, né, é muito usado também em parábola, né, que nós vemos que Jesus usa muitas parábolas, né, sentidos figurados, né, que ele pegava uma história ali, né, para usar, né, como um ensino, né, para depois. Aí tem pessoas que vão pegando essas parábolas, algumas coisas assim, e vão distorcendo aquilo ali. E esse tem sido um hábito terrível para a fé cristã. É comum encontrar pessoas interpretando textos figurados, né, como eu disse, texto figurado, né, você vai usar aquilo para passar um ensinamento, como literais, ou seja, né, Jesus usa o exemplo ali, dos figos, né, a fruta lá, né, a árvore, né, sem frutos, sem figos e tal. Nós estamos vendo que é um sentido figurado que ele está usando ali, né? Ele está trazendo para o sentido figurado e tal. Mas só que o que ele quer dizer? Quem que são a árvore? Somos nós. Se nós não damos frutos, nós iremos sermos cortados. Então, aqui ele usa um sentido figurado. E tem muitas pessoas, né, que pegam esses textos, interpretando textos figurados como literais e propondo práticas estranhas e jamais solicitadas por Deus ao seu povo. Exemplo do texto aí de Zacarias, né, 4, versículo 10, que diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas, estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Olha só o que vai dizer aqui. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que quer dizer assim? Isso aqui. Que Deus tem 7 olhos, será? Olha só o que está dizendo assim. Então, esses 7 olhos do Senhor, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isso significa que Deus tem 7 olhos? Significa? Não, né? Obviamente que Deus não tem 7 olhos, né? Neste caso, o que o texto está afirmando trata-se da forma de Deus em observar toda a terra de modo amplo, né? Pleno. Né, como se ele tivesse realmente 7 olhos, né, como se ele visse as coisas de outra forma, de outro ângulo. Né? Mesma coisa a gente dizer assim, aquele fulano de tal, né, parece que ele tem uma força redobrada, parece que ele nem tem 2 braços, tem 4 braços, mas significa que ele tem 4? Não, significa que ele tem uma força muito grande. E tem vários, né, que a gente poderia usar vários exemplos. Né? Então nós temos também que tomarmos cuidado com os sentidos figurados que tem na Bíblia também. Para a gente não trazer de modo literal e falar assim, então Deus tem 7 olhos. Né? E tem várias outras. E como eu disse, nas parábolas, né, que Jesus também usa muitas figuras, né, nós vemos. Né, Jesus usando árvore, o que mais, pastor? Fala aí, o que mais? Né, a figueira, ele usa vários exemplos, né? Aí agora eu não vou lembrar também, mas só que os irmãos sabem. Eu creio que os irmãos sabem. Né? Então, quando ele está falando da figueira, nós temos que entender que ele não está dizendo da árvore, mas está dizendo de quem? De nós. É um sentido figurado que ele está usando. Na sequência do estudo será vista a forma adequada de se trabalhar com textos analógicos. Infelizmente, a tendência de muitos está em alegorizar em cima de textos alegóricos. Muitas heresias evangélicas têm surgido com base nisto, né? Muitas heresias têm surgido com base nisso. E é por isso que eu estou falando, nós temos que buscar sempre a orientação do Espírito Santo de Deus, através de oração, para que nós não venhamos interpretarmos os textos de forma errônea, de forma que venha criar uma ideia em nós que não é aquilo que está passando. Aí vai ter aí no final, aí no capítulo 16, vai ter uma perguntinha para vocês responderem. Pode responder depois em casa, ou aqui mesmo os irmãos fiquem à vontade. Cite os princípios identificados nesta lição e discorra sobre os perigos de não observá-los. Então, hoje nós falamos sobre alguns princípios, né? E os princípios foram pedir constantemente a orientação divina, né? Que é através da oração, né? Através da oração nós cremos que o Espírito Santo vai revelar a palavra do Senhor a nós de forma correta, né? Como diz assim, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, nós queremos que esse princípio da oração vai nos revelar a verdade. Então nós cremos que esse princípio. Segundo princípio, né? Abordar todas as passagens com humildade, ou seja, esses textos que nós lemos aqui, né? Tudo posso daquele que me fortalece, né? Mas buscar primeiro o seu reino. Nós temos que termos humildade para reconhecer, olha só, eu não sei tudo desse texto, não, ele é conhecido, mas eu tenho que estudar mais ele. Nós temos que termos essa humildade e não podemos deixar de extrair ensinamentos novos desses textos também. Aquilo que eles podem nos passar hoje, atualmente. E nós devemos interpretar de modo simples, e não podemos interpretar de modo simplório grandes verdades eternas. Achar que tudo aquilo ali é simples demais. Falar assim, não, esse texto é simples, então não vai ter grandes verdades para mim. Em terceiro lugar, observar com redobrada atenção o texto, contexto e pano de fundo de passagem. Hoje nós fizemos isso, né? Ali em Filipenses 4, né? Que nós olhamos, né? O contexto, qual que era o pano de fundo de passagem, o que estava acontecendo. E nós entendemos o que Paulo estava querendo dizer, né? Nós lemos aqui, relemos, o que Paulo está dizendo no tudo posso, naquele que me fortalece. Então, esse é um ponto a ser observado com muita atenção, que é a atenção ao texto, contexto, pano de fundo de passagem, contexto histórico, político, econômico, social, e dentre outras informações. Tudo isso nós temos que nos atentarmos à nossa leitura bíblica. E não interpretar passagens figuradas como literais e vice-versa. Também tomarmos cuidado
né? Tomarmos muito cuidado com passagens que usam sentidos figurados, né? Que falam coisas alegóricas. Temos que tomarmos cuidado com isso, né? Amém? Alguma dúvida aí? Ou alguma coisa? Se os irmãos, igual eu falei, se os irmãos quiserem responder aí essa perguntinha, pode responder, pode estar se juntando aí com um outro irmão, ou se preferirem fazer em casa também, fiquem à vontade. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, irmãos. Eu espero que tenha ajudado vocês, assim como me ajudou também, a ter uma outra visão também, né, do estudo bíblico, da interpretação bíblica, e quais são alguns princípios fundamentais que nós devemos ter ao sentar, nos debruçarmos diante da nossa palavra. Amém? Vou pedir para o Jason estar orando para estar encerrando. Pode estar pegando o microfone ali. Isso. Para nós estarmos encerrando e estamos dispensados. E